Uma pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor revelou que o cartão de crédito permanece como principal vilão do endividamento familiar. Em abril, o percentual de famílias brasileiras endividadas subiu. É o terceiro mês seguido de aumento no índice. Segundo a CNC, no mês passado, 6 em cada 10 famílias tinham dívidas em atraso. O indicador ficou 1 ponto percentual acima do registrado em março, mas é um pouco melhor do que o registrado em abril do ano passado. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostra ainda que a proporção das famílias que possuem dívidas ou contas em atraso aumentou de 23,7% para 24,1% em abril. Na comparação anual, também aumentou em 1 ponto percentual e meio o número de famílias que afirmam não ter condições para quitar as próprias dívidas. Mas na comparação mensal, o indicador apresentou a primeira queda do ano. Ficou em 9,7% em abril. Em março, estava em 9,9%. E o cartão de crédito permanece como o maior vilão do endividamento familiar. Segundo a CNC, 76,6% das famílias disseram estar inadimplentes com faturas do cartão. Débitos de carnê aparecem em segundo lugar, seguidos por financiamentos de carro. A pesquisa mostrou também que 21% das famílias afirmaram ter mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas. O Instituto Nacional do Câncer realizou uma estimativa de 600 mil novos casos de câncer aqui no Brasil entre 2016 e 2017. A melhor maneira de combater esse mal é o diagnóstico precoce através de alguns exames. Em Lorena, está acontecendo uma campanha de prevenção contra o câncer. Essa é a 11ª edição da campanha aqui na cidade. Quem vai explicar melhor sobre essa campanha é a Marieta Bartelega, que ela é vice-prefeita e presidente do Fundo Social. Olá, Marieta. Quantas vagas estão disponíveis? Olá. Temos 600 vagas distribuídas em vários exames, sendo 120 para cada exame. Até quando acontece a campanha? Então, a campanha inicia dia 2 de maio e os exames ocorrerão dia 20 de maio. Para agendar, o que é necessário? É necessário que traga os documentos mais o cartão do SUS. E é importante também no agendamento e no dia dos exames, dia 20, que traga o cartão do SUS. Aonde as pessoas podem fazer esse agendamento? Então, na Rua Erendi Novaes Ferreira, número 22, que é o Centro de Especialidades 2, é o antigo INAMPES, perto da Matriz. Quem pode participar? Todos, está aberto à população. O único requisito é que se faça esse agendamento para que se tenha organização no dia 20. Quais exames serão feitos? Serão feitos mama, lembrando que não é mamografia, é um exame clínico, próstata, preventivo, pele e boca. E nas edições anteriores da campanha, qual é o balanço? Então, nós temos um balanço desde 2013 de atendimentos que alcançamos 1.500 atendimentos já. Muito obrigada, Marieta. Segue o repórter setorial. Fica agora com a entrevista especial de hoje. A última vez que ela esteve aqui, estava vereadora e candidata a prefeita de Taubaté. Hoje, Poliana Gama volta como deputada federal, a Federal do Vale. Tudo bem? Tudo jóia, Cassaldi. Satisfação tê-la aqui conosco e sabendo aí que tem trabalhado bastante lá em Brasília. Muito. Eu tive a oportunidade de assumir em novembro, eu era suplente, né? E desde então o nosso lema é fazer 4 anos em 1. Eu gostei da sua enturmação com uma grande amiga minha, que é uma excelente parlamentar, que é a Laura Carneiro, Sim. lá do Rio de Janeiro. Tem coisas já que vocês estão assinando em conjunto. Inclusive um projeto nosso em conjunto é o que trata da revisão da tabela do imposto de renda. Que isso infelizmente, é muito importante. né, acaba que não sendo atualizada, pelo menos assim, conforme o índice da inflação, que é a nossa proposta. E isso faz com que muita gente passe a ter que pagar, além de todos os impostos, mais o imposto de renda, sendo que, se fosse feita a revisão pelo índice da inflação, hoje a gente acredita que pessoas acima de R$ 3.300 é que deveriam pagar.
e não acima de 1.900, que é o caso de hoje. Há mais de 10 anos. Há muito tempo sem fazer a devida revisão. Que barbaridade. Agora, deputado, eu tenho visto aí o pessoal falando assim, poxa, a Poliana votou contra o trabalhador, né? Votou contra o trabalhador, não. Teve questão fechada no partido, né? Olha, além de ter questão fechada, é importante esse espaço para a gente esclarecer a população. Há muita desinformação. O Brasil foi às ruas, pediu impeachment, o nosso partido PPS liderou esse processo de impeachment. Mas, paralelo a isso, nós entendemos que somos responsáveis também para conduzir o Brasil até o próximo processo eleitoral. Então, nesse sentido, é preciso, né, retomar a economia do país para que a gente dê conta das demandas que surgem dessa crise. Demandas na área da educação, na área da saúde. Aqui no Vale mesmo a gente tem uma série de problemas, em específico na área da saúde e na área de segurança, que são os mais gritantes. Isso exige recurso público. E como você ter recursos públicos com a economia da maneira que está? Então, exige, né, uma série de ações. Claro, combate à corrupção, uma gestão eficiente e precisa remodelar as estruturas que nós temos. Uma delas, a questão trabalhista. Então, uma coisa que é importante a gente deixar clara aqui, Cataldi, em nenhum momento se retirou direito constitucional do trabalhador. Pelo contrário, nós adequamos a legislação que nós temos, né, à realidade do trabalho de hoje. Então, quando a gente coloca lá a possibilidade de você dividir as férias em 3 vezes, é porque assim, você já tem hoje a possibilidade de pagar 10 dias, né, e usufruir 20 dias. Então, nós vamos ter mais uma modalidade, que vai depender de acordo coletivo. Não significa que você está impondo essa divisão de 3 dias. Aliás, em 3 vezes, né, como as pessoas têm divulgado. Pelo contrário, ela necessita de acordo coletivo para que ela seja realizada. E um outro dado importante, eu acredito que esse discurso que se colocou aí de ser contra o trabalhador, ele veio principalmente de um sindicato de São José dos Campos, que é o Conlutas, no qual eu tive uma oportunidade de participar de uma reunião, pedir sugestões, né, e até mesmo para que a gente pudesse aperfeiçoar a proposta, e infelizmente eu não tive esse retorno do sindicato. O sindicato, ele exigia que eu votasse contra. E aí eu pude externar para eles a situação. O projeto da reforma trabalhista, ele precisava apenas de maioria simples no plenário. Qualquer governo em crise, ele consegue ter essa maioria simples no plenário. Então, estrategicamente, a gente analisava que era muito fácil de se passar essa reforma trabalhista diante dessa situação. Com isso, a gente viu também a necessidade do seguinte: temos que aperfeiçoar o texto. Mas, deputado, aperfeiçoar como, quando, de que jeito? Um dos pontos, o texto original da reforma trabalhista, ele deixava dúvidas quanto à segurança da mulher gestante em ambientes de trabalho insalubre. E, nesse sentido, a bancada feminina, inclusive com a própria Laura Carneiro, e, no caso, a deputada Carmen Zanotto, que é do PPS, na bancada junto comigo, a nossa proposta foi fazer com que a grávida, né, a gestante e a lactante, tenha a sua segurança garantida. Então, ela tem direito ao afastamento do local do trabalho e conseguimos um avanço com a nossa emenda, Cataldi. Hoje, quando uma gestante ela é afastada, ela perde o adicional de insalubridade, que pode ser de até 40%, dependendo da insalubridade, né, do local de trabalho. Na nossa emenda, quando ela for afastada do local de trabalho, por meio, né, do atestado, inclusive, do médico dela, da confiança dela, ela não vai perder mais o adicional de insalubridade. Então, é um avanço. Agora, o que muita gente se chateou foi o fato de que a reforma trabalhista acabou com o imposto sindical. Então, a gente tem no Brasil aí mais de 16 mil sindicatos. É uma boquinha, né? Temos sindicatos sérios e a gente vê, né, quando o sindicato é sério, a maneira como ele trabalha, como ele realmente conduz as suas ações junto com o trabalhador. Infelizmente, a gente tem o sindicato que é contra porque é contra, que põe em risco o emprego. 5 mil sindicatos no Brasil. E que, infelizmente, acaba que não representando o trabalhador. Então, a partir de agora, o trabalhador ele vai poder escolher se ele contribui ou não com o sindicato. Deputado, eu separei aqui uma pauta
para a gente falar sobre Baleia Azul, que é um projeto de vocês, a proteção da criança vítima de violência e também melhorias na Dutra, na ferrovia, obras aqui na região, mas nosso tempo está encurtando. É pouco tempo. É pouco tempo para tanta coisa, mas a gente precisa Vamos tentar. Baleia Eu queria falar principalmente sobre essa história que a senhora falou ainda há pouco aí de segurança pública e saúde, né? Sim. Nossa região é muito carente disso, mas vou lhe pedir para a gente falar na volta da entrevista. Tá certo. Já, aqui. Agentes penitenciários invadem sessão e adiam votação da reforma da Previdência. Os detalhes você confere a seguir.